Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar lendo no livro de Tiago, no capítulo 3, o versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Amém? Aqui também no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Talvez uma pessoa que ela não consegue refrear sua língua. Talvez tenha até um tempo, servindo a Deus, indo na igreja, tendo uma religião, fazendo muitas das vezes as coisas certas, mas errando no falar, errando no ofender, errando no conversar, talvez falando o que não devia falar, A Bíblia nos fala para nós que da boca do cristão saia palavras que edificam, palavras que tragam vida, assim como Jesus, Jesus, onde ele passava, ele saía anunciando o reino de Deus, pregando o arrependimento, e as pessoas tinham uma vida convertida, uma vida renovada, e onde já não tinha esperança, ali Jesus trazia a esperança. Onde não tinha mais paz, Jesus chegava e enchia a casa de paz. Jesus, ele trazia o arrependimento. Jesus, através do quê? Através da sua palavra, através da sua palavra. A palavra de Jesus é tudo, para nossas vidas. A Bíblia nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então no livro aqui de Tiago, no capítulo 3 e o versículo 2, ele está nos falando: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se ele não tropeça no falar, se ele tem o cuidado, de guardar sua língua, de prestar atenção naquilo que ele está falando, para não ofender, para não falar coisas que não agradam a Deus, ele tem esse cuidado. Então este homem, a Bíblia está nos falando aqui que este homem é perfeito, sendo capaz também de dominar o seu corpo. A Bíblia nos fala que a língua ela tem um poder muito grande, que com ela as pessoas, aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 9, vai falar assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aqui Jesus está falando: não é bom que essas coisas sejam assim, não é conveniente que seja assim. Sabemos que as escrituras de Deus, a palavra de Deus, são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando aqui conosco. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Então, o verdadeiro cristão, ele tem a obrigação de refrear a sua língua, de prestar atenção naquilo que ele está falando. No livro de Salmos, no capítulo 39, e o versículo 1, a palavra de Deus vai falar assim: eu disse, vigiarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então você tem que dar um bom testemunho, Você representa Cristo na face dessa terra. Então aqui o salmista está nos falando: eu disse, vigiarei em palavras, porei mordaça em minha boca,
enquanto os ímpios estiverem na minha presença. No livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo 36 ao 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Aí Jesus nos mostra o poder da nossa palavra, o poder da sua palavra. No Salmo 12, versículo 3 e 4, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos, graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? No livro de Salmos 120, no versículo 2, Senhor, livra-nos dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. No livro de Provérbios, no capítulo 10, o versículo 19, fala assim: quando são muito as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato ou prudente. Amém? Então temos dever de controlar a nossa língua. No livro de Provérbios 10 e 19, quando são muito as palavras, quando aquela pessoa fala demais, fala o que não deve, o pecado está presente, o pecado está perto, a pessoa fica perto do pecado, perto de pecar contra Deus, com as suas palavras, porque fala demais. Mas quem controla a língua é sensato, é prudente, tem o controle, o domínio próprio. O fruto do Espírito Santo está na sua vida. Então, se você não tem ainda, você peça a Deus, né? Peça a Deus que Ele te dá força para suportar toda a aflição. Ele te capacita para você vencer. Ele te dá condições, porque o nosso Jesus Cristo, Ele é fiel. E Ele falou assim: não vos deixei órfãos, deixei outro consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.